De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compôs. Os meus lábios são como uma pena de um habilidoso escritor. São palavras de um homem que se chamava Davi. Era rei, poeta, escritor e também um músico. Hoje eu tenho a honra de conversar com uma mulher que também é escritora, que também é poetisa, Priscila Rocha Chaves, também conhecida como Pri de Luz. Que prazer ter você aqui hoje, Pri. Prazer é meu, Juliana. Depois de tantos anos longe, hoje a gente está se encontrando. Graças a Deus. Pri, você é filha de um fazendeiro, de uma missionária e tem 2 irmãos pilotos. É verdade. Como é que explica essa história de amor com a leitura? Nada melhor do que o exemplo. E a minha mãe sempre amou ler e eu aprendi a ler vendo a minha mãe ler. Você lembra com quantos anos você leu o seu primeiro livro? Com aproximadamente 6, 7 anos, que foi quando eu aprendi a ler, né? Já logo ao aprender a ler, já me apaixonei pelos livros. E você falou assim que teu pai, ele reconhecia essa habilidade, tanto na esposa como na filha. E ele, como fazendeiro, ele queria dar um apelido a vocês. Qual era esse apelido? Como fazendeiro, meu pai sempre brincava que se minha mãe fosse uma vaca, ele ia chamar ela de leitura, leitura. E como a filha seguiu a paixão pelos livros, seria a leiturinha, leiturinha. E Pri, você disse que já leu mais de 3.000 livros que você acha que leu aproximadamente. E como é essa rotina de leitura? Você, como é que se explica tão nova e chegar hoje em dia e ser uma autora, uma poetisa? Quando se cria o hábito da leitura, se torna natural na sua vida. Então, não é algo que eu faço forçado, eu que tenho que me disciplinar para fazer, ou que eu tenho que parar para fazer. É algo que faz parte da minha rotina e que se eu não faço, eu sinto falta. É como comer, é como caminhar. Se não leio, algo está faltando. Entendi. E o que mais te dá prazer na leitura? Tem algum tema específico que você gosta muito? Eu gosto muito de teologia e gosto de biografias e histórias que não necessariamente são biografias, mas que ensinam algo. Sejam romances, suspense, ficção, fábulas, desde crônicas, né? Se tem algo, uma mensagem a se ensinar, eu gosto. Que bacana. E Pri, você falou uma coisa interessante que você nunca imaginou ser um dia uma escritora. Você já publicou 9 livros, tem mais de 700 poemas escritos, gente, e também publicados. Como é que começou essa sua nova história de escrita? Eu nunca pensei que um dia eu seria escritora, porque, sinceramente, eu sempre tive dificuldade na aula de português e de redação. Eu acho o ensino brasileiro muito engessado e na escola, geralmente, ou forçavam a escrever dissertação ou histórias em que você tem que inventar um personagem, um cenário. Eu sempre tive limitação nessa área, dificuldade de escrever. Então eu pensei que eu não tinha capacidade de escrever. E um dia, uma viagem, visitando uma amiga de Ponta Grossa, Paraná, né? Porque eu sou de Minas Gerais, na cidade de Luz, por isso Pri de Luz. Ele falou assim: você gosta tanto de ler, por que você não escreve? Já pensou em escrever um livro? E eu respondi ao pastor Renato, né? Mas eu não tenho nada para escrever, eu não tenho nada para contar. Ele disse: mas como uma pessoa que gosta tanto de ler, não tem nada para transmitir, para compartilhar, Verdade. por que você não monta um blog? E quem sabe daí vem as ideias. Eu cheguei em casa da viagem e fiz um blog e as ideias começaram a fluir, Deus começou a trazer a mensagem e os livros nasceram a partir do blog. E o primeiro livro que você escreveu se chama? O Poder das Escolhas. São 50 capítulos curtos, cada um sobre uma escolha que todo mundo faz, mas muitas vezes não pensa nas consequências. Infelizmente, esse livro eu não tenho mais para vender porque ele está esgotado. Porque como uma autora autônoma e com dificuldade da publicação, eu dei preferência a publicar os novos livros que eu tenho escrito do que em fazer uma nova edição do livro que esgotou. E como é que é para você a inspiração? Uma vez eu ouvi de uma escritora que ela se retira para uma fazenda, um dia ela alugou um apartamento nos Estados Unidos para poder escrever um livro.
E você, Pri, como é esse processo na sua vida? Eu tenho o hábito da leitura, então eu sento para ler. Eu leio constantemente e certamente não teria tanto para compartilhar se eu não estivesse me enchendo tanto. Eu mais leio do que escrevo. E a escrita, ela é algo que vem naturalmente e muitas vezes na hora que eu não estou esperando. Às vezes eu estou dormindo e eu acordo 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, com algo queimando dentro do meu coração. Enquanto eu não levanto e escrevo, aquilo não me dá sossego. Eu escrevo e posso até voltar a dormir tranquilamente. As poesias, as crônicas, elas vêm de repente. Uau. Não é algo que eu sento para escrever. A minha disciplina é de estar sempre estudando e lendo. Eu sempre faço anotações sobre os livros, mas os livros que eu escrevo no momento em que eu não imagino que eu vou escrever. De repente, vem aquela inspiração. Que bacana. E a poesia é a mesma coisa. Foram mais de 700 poesias só publicadas, né? Ela tem poesias para várias situações diferentes, datas comemorativas, para pessoas, né, que fazem parte da vida dela. E, Pri, isso é muito especial. E apesar, assim, que a poesia é um público restrito, que gosta de ler ou escrever, né? Como é que você se define como escritora e poetisa? Qual é a sua personalidade? Em termos de personalidade, eu sou bem melancólica, né? Mas como escritora, eu creio que a poesia é realmente a minha paixão. Eu escrevo crônicas e escrevo reflexões, mas a poesia ela faz parte de mim. E eu até digo até brincando, né, que às vezes eu fico ofendida quando a pessoa fala assim: eu gosto de você, mas não gosto de poemas. Ninguém me precisa poemas. Porque é a mesma coisa. É como se estivesse falando assim: eu não gosto de você, porque a poesia ela faz parte da minha personalidade, apesar de eu saber que nem todas as pessoas gostam de poemas. Mas sabe o que é interessante? Que muita gente já chegou para mim e falou assim: eu não gostava de poemas, ou pensava que não gostava. Até ouvir você declamar um poema. Porque eu sempre li poemas e não entendi nada. E você falou e trouxe uma mensagem tão clara e que tocou o meu coração. E eu acho que o que eu mais gosto no poema é isso, porque ele toca o coração. E essa habilidade de tocar o coração que Deus compartilhou comigo é algo que eu agradeço muito a Deus, me faz muito feliz, me traz satisfação poder tocar o coração das pessoas com uma mensagem impactante. Você acredita que esse é o teu propósito principal, Pri? Tocar o coração das pessoas? Porque você comentou que você já deu mais livros em toda a sua vida do que propriamente vender. Então, qual é o objetivo principal disso tudo? Eu creio que todos nós temos um dom, ou vários dons. Não existe ninguém que não tenha dom ou que não tenha nada para compartilhar ou para ensinar. Independente da idade, independente do nível intelectual, independente da profissão, todas as pessoas têm algo para compartilhar. E esse dom, ele não é algo que você escolhe, é algo que foi presenteado, porque a palavra dom quer dizer presente, pelo próprio Deus. Aquele que nos criou, ele fez tudo por ele e para ele. Então, se o seu dom, ele glorifica a Deus, essa é a sua missão. E a minha missão é realmente glorificar a Deus com todos os dons que ele me deu. Porque escrever é apenas um dos dons que ele me deu. Eu tenho outros dons. E qualquer que seja o dom, se ele não for usado para a glória de Deus, ele está sendo um dom desperdiçado, um dom em vão. É verdade. Que lindo, Pri. Pri, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que têm dificuldades para a leitura, né, que gostariam de estar mais mergulhadas nesse universo da literatura. Quais são os conselhos práticos que você daria? Primeiro, um livro só é interessante se ele te interessa. Se você pega um livro sobre um assunto que não te interessa, aquele livro vai ser chato, vai ser maçante, vai ser desinteressante. Se você se interessa por música, leia livros sobre música. Se interessa por esportes, leia livro de esportes. Se você se interessa em teologia, que é o que eu gosto muito de ler, leia livros de teologia. Você gosta de histórias? Existem muitos ramos, né? Biografia, terror, romance, ficção, suspense.
procure ler livros que te interessam. Se você não tem o hábito de leitura e deseja ler, não tente ler muitos livros ou ler um livro muito grosso inicialmente. Pega um livro mais fino, mais leve e leia nem que seja uma página por dia. Não tente ler muito. Se você conseguir criar o hábito de ler uma página por dia, ao final de alguns meses você já vai ter lido um ou vários livros. E ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, quando você perceber, você já leu 10, 20, 30 livros. Por quê? Porque você criou aquela rotina de ler uma página, 2 páginas, um capítulo por dia. Que bacana. Fica a dica aí, gente. Vamos falar rapidamente sobre os seus livros, 9 livros publicados. Fala um pouquinho, Pri. Tá certo. São divididos em 3 categorias, né? O primeiro é O Poder das Escolhas, também é de crônicas e reflexões, mas desse eu não tenho mais. Do mesmo estilo, tem o Graça por Graça e o De Graça em Graça. Esses são de crônicas e reflexões, histórias do cotidiano que nos ensinam algo. E o tema graça, ele é muito amplo. E nesse livro eu falo sobre não banalizar a graça. E nesse livro eu falo sobre a graça como poder de Deus para nos aperfeiçoar na dor, na fraqueza e no sofrimento. E tem também o Em Essência, que é um devocional com uma mensagem para cada dia do ano. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, uma pequena mensagem. Não é sempre que você tem a oportunidade de estar na presença de um autor e ler o livro daquele autor, tirar dúvidas, perguntar, por que você escreveu isso, quando você escreveu, mas o autor da Bíblia está sempre conosco, o tempo todo. Então é um livro que você lê na presença do autor e que realmente faz diferença nas nossas vidas. Muito bom. Gente, Pri, eu quero dizer que foi um prazer estar com você, não só aqui nessa entrevista, mas passar dias com você. Você é uma bênção, é uma pessoa muito especial, gente, ela tem muito que nos ensinar. Se você quer conhecer mais sobre a história, a vida da Pri e também adquirir os seus livros, entre na página dela, Facebook, Instagram, @PriDeLuz. Quero agradecer também a Rede Super de Curitiba, que está produzindo essa entrevista, e a Livraria Evangélica de Curitiba, que é o local onde nós estamos. E eu quero terminar com um poema, então, Pri. Tá certo. Esse é um poema baseado na história de Simão, o mágico, que queria comprar o poder de Deus. E quem se interessar pode ler a história no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 25. Simão, Simão. Ele queria o perdão, não a comunhão. Queria o poder, não viver a nova vida que Deus oferece a quem não merece, a quem aceita e até mesmo a quem rejeita. Ele queria comprar, não desfrutar. Queria o glamour, não o amor da nova vida que Deus oferece a quem não merece, a quem aceita e até mesmo a quem rejeita. Simão, Simão, converta-se o teu coração antes que venham os dias em que percas as regalias. Simão, Simão, o que procuras está à disposição ao que em quebrantamento muda de direção. O teu dinheiro não comprará, a tua alma não pagará a vida nova que Deus oferece a quem não merece e a quem aceita. Não seja você quem rejeita. Obrigada, gente. Até a próxima.